Então vamos lá, boa tarde. Hoje eu vou conversar com a Isabelle, que é minha ex-aluna, e aí ela até falou comigo, eu fiquei bem feliz que ela fez um relato, e eu fico muito feliz quando eu vejo que pessoas que passaram pela minha vida eu pude ajudar de alguma forma, e muitas vezes a gente ajuda e nem sabe, né? E Sim. aí hoje ela vai falar um pouquinho sobre a história dela, como foi ir para a Alemanha. Eu queria entender mais assim, como era aqui, como você se formou, e como que surgiu a ideia, porque eu já entrevistei o Eduardo, que também está na Alemanha, e ele fez uma história um pouco diferente. Ele fez tudo para ir para a Alemanha e não deu certo. E aí, quando ele já estava trabalhando comigo na DOR, uma pessoa entrou em contato com ele, foi assim, uma brasileira que está empreendendo na Alemanha. Ela foi como enfermeira, viu como era o trâmite, viu como que demorava, e ela começou a recrutar. Ela fez uma parceria com o hospital que ela trabalha, e ela falou assim, olha, quantos que você precisa? E ela começou a levar. E aí, meio que ela tá cortando, vai, assim, tá indo mais rápido e tudo mais. Eu sei bem, brasileiro sendo brasileiro, né? Porque o Sim, sim. brasileiro sendo brasileiro. E aí fica à vontade, assim, você prefere ir falando, eu posso ir perguntando, ou você prefere terminar a fala e depois Isso. eu vou perguntando? Fica à vontade para me perguntar. Conforme eu for falando, pode ir perguntando. Se tiver algumas dúvidas, pode me interromper que eu vou respondendo. Bom, Perfeito. perguntando conforme você me disse no início. Me chamo Isabelle, tenho 26 anos, sou natural de São Paulo, né? Iniciei a minha faculdade com 17 anos. Digo que o Obed foi mais que um professor, quase um pai. Porque nós, ao entrar, acredito que a maioria dos alunos, quando entra na faculdade, entra com uma visão da enfermagem completamente diferente, né? Eu sempre fui da área comercial, então era aquela famosa aluna de saltinho, sempre correndo, pasta, toda arrumadinha. E uma vez o Obed até falou para mim: poxa, você precisa enxergar de uma forma diferente. A enfermagem não é esse famoso país das maravilhas, o mundo de Alice. Então, assim, tem inúmeras oportunidades, mas você precisa determinar o que você quer para você. E decidir em diante a faculdade de uma forma diferente. Porque eu trabalhava já para poder pagar a faculdade, e acredito que muitos passam essa dificuldade dos primeiros anos de não saber qual área, assim, de início ir, o que seguir. São muitas informações, a maioria já entra UTI ou já tem alguma ideia pronta, né, de urgência e emergência. Eu realmente não sabia, porque eu nunca tinha tido uma experiência na área da enfermagem, não fui técnica, não fui auxiliar. Então, assim, foi um baita susto inicial, né, de entrar ali por gostar da área, mas de não ter nenhuma experiência em si, profissional. Então, eu digo que conforme foi passando os módulos, eu fui me tornando a enfermeira que sou hoje, porque eu não tinha noção nenhuma do que era ser enfermeira. Então, assim, eu fui aprendendo diariamente, iniciei um curso de cuidadora, porque eu queria entender o que era a enfermagem, começar do zero, ver a dificuldade, ver como era cuidar de um auxiliar, cuidar de um técnico, porque não adianta você querer mandar se você mesmo não sabe fazer. Então, eu nunca aceitei esse papel de coordenadora, de enfermeira, ficar sentada e não saber ali o contato com o paciente, de não saber ajudar a minha equipe. Enfim, então eu busquei alguns cursos assim para que eu pudesse iniciar do zero, literalmente. A ideia de vir para a Alemanha foi justamente pela dificuldade do mercado de trabalho na Alemanha, no Brasil. Eu comecei a procurar alguns empregos no Brasil. Inicialmente, pela minha idade, era muito difícil. Eu me formei com 21 anos e eles queriam uma bagagem extraordinária, assim, extensa, e eu não tinha isso para ofertar, porque eu nunca tinha trabalhado nem como auxiliar e nem como técnica. Então, assim, para mim foi um bloqueio daquele primeiro ano começar a procurar e não encontrar nada voltado para a ideia que eu queria, que seria uma urgência, uma emergência, UTI, que sempre foi meu sonho, e eu não tinha essa qualificação que o mercado procurava. Então, eu comecei a ver algumas outras oportunidades que pudesse me levar a caminhos que eu realmente conseguisse atuar na minha profissão, ser enfermeira. Eu entrei como assistente comercial em um hospital grande. Esse hospital ficava bem no centro de São Paulo.
Iniciei ali como assistente comercial, fiquei observando qual era a rotina deles, estava no meu último ano para se formar, né, no último semestre, fiquei observando e sempre que faltava algum enfermeiro, eu tentava mostrar que eu sabia, que eu queria participar, seja numa evolução de um paciente, ou auxiliar a equipe, enfim, ver o que eu podia participar para mostrar que eu sabia. Quando eu consegui entrar nessa empresa e eles olharam que eu era enfermeira, veio a pandemia. E aí, assim que deu aquele boom da pandemia em 2020, em 2021, eles falaram que eu poderia fazer o telemonitoramento de alguns pacientes, dentro dessa empresa. Então, eu comecei a fazer o telemonitoramento, acompanhava a paciente, com pressão alta, hipoglicemia, enfim, não tinha um padrão muito comum deles e nem era pacientes tão críticos assim, era mais para observar se realmente eu conseguia ou não, acompanhar esses pacientes. Fiquei fazendo um telemonitoramento desses pacientes por volta de 4, 5 meses, e logo após eles me deram a oportunidade de ser coordenadora de paciente crônico. Então eu tinha uma equipe de auxiliar técnico, que eu ajudava a fazer os atendimentos e também ficava responsável por todo o setor de pacientes um pouco mais críticos, porque eles já observaram que eu conseguia aí, desenvolver todos esses comandos, ter a equipe, enfim. E uma E coisa, aí comecei, uma sim, coisa que eu queria ressaltar é que eu sim, sempre falo da escada, né? Tem uma escada, vai tem, ter o final dela ou o meio dela, mas e nessa escada pode ter alguns caminhos. Então você fez um caminho literalmente que eu já vi várias pessoas fazendo, inclusive eu fiz, que eu sim, entrei no hospital como auxiliar administrativo e lá dentro eu mostrei meu trabalho e consegui ser promovido. Então isso é um bom exatamente. caminho, assim, eu acho que as pessoas falam muito assim, eu vou me formar, já vou conseguir chegar no emprego dos sonhos. Talvez você tenha uma construção a fazer, e isso é Sim. importante, a importância da sua história nesse sentido, que literalmente você estava lá e mostrou para que veio. Sim, literalmente, assim, eu precisava, porque eu era muito nova, tinha acabado de fazer 21 anos e não tinha experiência. Então, eles me viam como uma menina, o que eu realmente era, porque eu falo que a enfermagem, ela me tornou uma mulher mais responsável, de entender que a enfermagem não é um mundo de Alice, não é rosas, mas que me ensinou a ser a mulher que eu sou, a mãe, a responsável, assim, por ter sonhos, enfim. Então, eu sou muito grata pela profissão que eu tenho. Nesse meio tempo, eu fiquei atendendo esses pacientes e descobri a minha primeira gestação. E aí, no meio de uma pandemia, aquela loucura toda, acabei saindo do hospital e fiquei 1 ano sem trabalhar. Esse 1 ano que eu fiquei sem trabalhar foi quando a sua cabeça começa, falam que a cabeça vazia começa a criar ideias, né? Do meu lado, eu tentei puxar para a questão mais positiva. A primeira vez eu busquei alguns meios, né, que seria de algumas vagas de emprego que eu poderia achar ali nesse meio tempo, e encontrei um anúncio pelo InfoJobs, vindo da Alemanha. E aí eu falei assim, poxa, vou estudar, ver como funciona, enfim. Busquei mais informações, achei interessante, mas não senti uma confiança extrema, absurda, porque nada é muito fácil nessa vida. E quando alguém chega em você e fala: Olha, tem uma vaga de emprego na Alemanha, você quer? A primeira coisa que a gente pensa é: Poxa, isso é furada, não vai ser uma coisa boa, não quero isso para mim. Então, eu optei por não seguir, né, inicialmente com essa empresa. Estudei um pouquinho mais, vendo alguns outros caminhos que também podia levar para cá, mas tive esse tempo para mim, para poder realmente estudar a fundo e ver o que realmente valia a pena, né? Por já ter minha filha, eu tinha uma filha na época, então eu não quis arriscar assim de início. Fui estudando nesse meio tempo aí, e em 2022, isso eu passei esse período estudando de 2021 a 2022, que foi a época que eu estava grávida. Em 2022, eu voltei a olhar com outros olhares algumas outras empresas, que algumas prometem muitas coisas, e hoje eu estou aqui justamente para falar o que realmente é real, o que acontece, o que não Essa é a ideia. acontece. Falar a vida como ela é. Inclusive, Sim, só para te falar uma coisa, que nem a Flávia que entrou aqui agora,
Eu acho que ela está se preparando para, né, Flávio? Acho que ela e é para a Alemanha que ela vai, não é? Isso mesmo, é pela empresa Decra. Pronto. A minha Aí, primeira que eu recebi, que eu procurei, foi pela Decra, mas eu não quis ir por eles, assim, com eles, pela questão do tempo, né? Assim, atualmente tem algumas outras empresas que ela te oferta um pacote mais real, porque o alemão, para ela que provavelmente está estudando, sabe, não é uma coisa fácil. O alemão ele te coloca teste pessoal, profissional, a todo tempo. Então, assim, foi uma coisa que eu estudei muito sobre as empresas, porque eu tinha muito medo por ter família, morar, por exemplo, em Berlim, que eu sei que o custo de vida lá é muito alto e eu não ia conseguir manter a minha família inicialmente. E como eu já queria levá-los assim de imediato, não foi uma opção para mim. Então, eu fiquei buscando algumas outras opções que se enquadrassem mais na minha questão pessoal. isso era uma É, pergunta que eu ia fazer. Então você conseguiu ir com todo mundo? Foi, não de cara. Eu cheguei, eu só contextualizando, eu fui por uma empresa que atualmente não está mais, né? Agora é a My Way. Eu fui contratada na época pela Startcom, acredito que a Flávia já deve ter ouvido falar. É uma empresa um pouco mais conhecida. Inicialmente, meu processo foi com eles, porque eu já estava tentando algumas outras empresas e não estava dando certo pelo fato de ter filhos. E isso é muito complicado para eles, porque eles entendem que quem tem filho não consegue estudar, não consegue focar para poder chegar aqui. Para mim, isso nunca foi um empecilho, então eu não consegui aceitar essa ideia de, poxa, eu não vou conseguir porque eu já tenho minha filha. E aí, o meu última esperança foi o anúncio da Startcom. Eu vi o anúncio deles e resolvi mandar um e-mail diretamente no e-mail do Matheus, meter nas caras, mesmo conforme um brasileiro faz. E aí Ó, fui mais lá, uma, mais, assim, você fez uma sim, coisa que um ex-aluno meu chama de ousadia. Ele fala assim, o Beth, eu sou ousado. E aí a gente lembra da música, né, do Thiaguinho que fala de ousadia e alegria, mas isso é muito real. É, tem vezes que se a gente não faz, não se expõe, e eu falo muito isso na consultoria, nós precisamos nos expor, porque você poderia estar igual a outras pessoas e talvez não conseguir encaixar no momento certo por falta desse detalhezinho, que eu fiz até um curso que eu falo sobre currículo, que eu falo, o currículo, ele tem as informações, mas a vontade, o brilho no olho, o currículo não mostra. E é isso não, que você fez que mostra. exatamente. E aí eu mandei, não sabia nem como mandar, porque eu não falava em alemão nem nada. Joguei lá no tradutor, fiz uma apresentação básica, falei que tinha vontade de ir conhecer o processo. E aí, uma semana depois, ele me respondeu dizendo que estava de férias, pedindo desculpa pela demora e que gostaria de marcar uma entrevista comigo. E eu fiz inicialmente uma entrevista com ele. A entrevista, acredito que a Flávia já passou, é uma coisa bem básica. Então, eles me perguntaram minhas experiências profissionais, né? Perguntaram a questão se eu já tinha esse aprendizado sobre o idioma, em questão alemão ou outra língua. Eu realmente não tinha nada, nem o inglês eu arriscava. Então, assim, foi dificílimo. E aí eu falei que não tinha, falei a verdade, que não tinha, mas que estava disposta a aprender e era a única coisa que eu tinha. Minha maleta é um sonho. E fui. E aí eu fui, expliquei para ele toda a situação. E ele falou para mim que gostou do perfil e que gostaria, que na Alemanha é muito comum. Você faz a primeira entrevista com o recrutador e logo após o hospital já fala com você. Então, assim, a entrevista com o hospital aqui é normalmente o diretor do hospital, a enfermeira-chefe e normalmente um representante que seria do Corém, mas aqui da Alemanha não tem um nome, se tiver, eu não conheço ainda de um departamento específico sobre isso, mas tem essa pessoa que representa aqui, que é responsável pelo nosso Anerkennung, que é a prova que nós fazemos para reconhecimento do nosso diploma. Então, essa pessoa, ela participa também. A primeira apresentação, ele pede para você aprender, pelo menos, falar seu nome, idade, onde você mora, e logo após tem uma pessoa que vai traduzir tudo que você está falando, tanto do hospital quanto você para eles.
Então, eles mesmo vão te instruindo sobre a entrevista. E aí você fala das suas experiências, o hospital normalmente já pergunta se você tem algum setor específico. Aqui eles investem muito em questão ao desenvolvimento profissional. Então, por mais que você não tenha uma experiência consolidada por anos em uma UTI, como foi o meu caso, eu trabalhei dentro de uma UTI 1 ano, e foi o suficiente para eu estar trabalhando hoje numa UTI no setor de cardiologia, vem muito transplante cardíaco, nós somos responsáveis também pela OP, né, que é o pós-operatório, aqui da Alemanha, e todo cuidado, assim, com o paciente real e oficial, mão na massa mesmo, porque aqui não existe auxiliar e nem técnico. Então, tudo é você que faz. Tudo, desde um banho, por isso que eu falo que a pessoa que ela vem para cá, ela tem que estar muito preparada e com a certeza do que ela quer. Porque o enfermeiro aqui não é aquele que fica sentado atrás de um computador, fazendo uma anotação ou algo mais burocrático do hospital, solicitando remédio lá embaixo, correndo para liberar a vaga, leito. Não, aqui É o você não que, tem esse problema. é o que chamam aqui, tem já alguns hospitais que existe isso, chama cuidados integrais, né? E é 100% Exata, enfermeiros. exatamente. Exatamente. Então, aqui, assim, desde a hora que o paciente acorda até o final, é você que cuida. A única coisa aqui que eles não fazem é a nossa estrelinha brasileira, que eu falo que é o destaque dentro dos hospitais. Nenhum enfermeiro aqui sabe fazer acesso. Então, eles normalmente não faz acesso em paciente. O mais simples, assim, que seja, sempre você precisa chamar o doutor para ele fazer um acesso. Venoso, arterial, pique, todos. Sempre é o doutor. E o paciente, literalmente, com anestesia, para um acesso simples. Então, É aqui uma coisa, eles. é uma coisa cultural ou é uma coisa relacionada ao conselho de classe que não deixe? Não, é uma coisa cultural. Você não aprende na enfermagem, assim, porque aqui, na verdade, não existe uma faculdade de enfermagem. Aqui eles fazem um técnico que chama Ausbildung. São 3 anos, e você faz um tecnólogo, exatamente. Então, eles não chegam nessa parte de acesso, essa parte mais avançada é só o médico aqui que estuda. Então, mas eles não se importam, pelo menos no meu hospital, toda vez que o paciente chega e é assim, atualmente eu ainda permaneço com um colega fazendo as atividades, eu não fico sozinha ainda, porque eu realmente preciso fazer meu anerqueno. Mas assim que você chega, eles sabem que você é brasileira e eles perguntam: ó, tem um paciente precisando de acesso, você quer fazer? Você sabe fazer? Então, assim, para eles é uma surpresa que nós sabemos fazer uma coisa que para a gente é tão rotineiro que acaba, né, sendo uma coisa comum. Para eles, eles te olham com uma carinha assim, como se você fosse um ET, bem diferente do real, porque, sim, eles não costumam fazer mesmo. E aí o doutor pergunta, ele costuma perguntar, olha, porque aqui até para acesso, eles têm uma máquina, não me recordo o nome, que é muito parecida com uma máquina de ultrassom, que é para ver mesmo o acesso à veia, tudo certinho. E aí eles só fazem com isso. Como normalmente a gente é só no tato, olha e vai, eles acham isso assim uma loucura. Como você não precisa da máquina, você não quer a máquina. Então assim, é uma realidade muito diferente, completamente diferente. Mas, voltando do início, quando eu cheguei aqui, né, comecei nessa empresa, essa empresa auxiliou, fiz a minha entrevista diretamente com o diretor do hospital, ele conseguiu entender o que eu queria passar, qual era a minha ideia inicial por conta das minhas filhas, e ele disse que estava tudo ok, que eu tinha sido aprovada 2 dias após. E aí eu entrei num curso intensivo que normalmente as empresas pagam para você estudar o alemão, do A1 ao B1, a minha empresa só pediu o B1, então eu fiz do A1 ao B1, fiz a prova aí no Brasil, passei na prova e eles pagam a passagem para você vir para cá. Normalmente, o curso é uma coisa assim, que você precisa se esforçar, porque o alemão, como eu disse, é uma coisa difícil. E se você ficar só nessa ideia de, poxa, eu tô no curso, vou fazer só o curso, é uma coisa que
muito difícil da realidade de conseguir aprender realmente o alemão. Então, é se dedicar bastante mesmo, ver realmente se é isso que você quer, porque é uma porta, mas você precisa escolher esse caminho, porque senão você vai ficar batendo nessa porta sem conseguir achar a saída. Eu Então, eu vi, falo que só sim, pra te falar, eu vi um menino, tem um menino que eu conheço que foi meu aluno que tá aí estudando, ele eu acho que ainda tá no processo de estudar e não tá trabalhando. Ele foi para sim. estudar. Aí ele até colocou, se eu parar de respirar agora, em tanto tempo eu consigo terminar uma matéria que eu preciso terminar. E ele tava explicando, ele falou, mostrou uma frase. Aí ele falou, aqui indica que não tem, aqui indica o passado. E aí ele lendo, eu falei, meu Deus. Então, O alemão, ele é muito diferente do que nós aprendemos, né? A estrutura germânica é tão complexa que, assim, poxa, acho que Flávia é a pessoa que vai me entender, porque eles não têm uma estrutura. Na verdade, eles têm uma estrutura, mas não tem uma ordem. Então, aqui, normalmente, você usa sempre o Verfragen, que eles falam que é vir, como, onde, sempre no início, logo após vem o verbo, e o restante da frase, você pode colocar onde você quiser. Então, assim, necessariamente, se você falar, eu vou ao mercado comprar batata, a batata pode estar antes do mercado, e assim sucessivamente. Então, você olha e fala assim, poxa, o que é isso? O que eu estou tentando ler aqui e não está fazendo sentido. Então, os meus 3 primeiros meses foi assim, chocante. Eu falo que eu nunca vivenciei, eu acho que nem se eu quiser explicar, eu vou conseguir passar para vocês o que eu senti tentando aprender o alemão. É uma frustração, pelo menos para mim, foi uma frustração diária de eu olhar aquilo ali e falar assim: poxa, eu não estou conseguindo entender, não está dando certo, mas para Flávia que está o caminho, A gente tem um permaneça. sentimento de que a gente não é capaz, Exatamente, é né? o tempo inteiro, mas permaneça, porque, como o Obed falou, é uma escada. Quando você chegar literalmente no final, que eu acredito que eu estou muito longe do final ainda, as coisas começam a fazer sentido. Então, assim, coisas que você vai olhando e fala, poxa, eu olhei lá atrás e falei que eu não conseguia isso. Hoje eu estou indo numa padaria sozinha, estou conseguindo comprar minhas coisas, conseguindo falar com o paciente, que para mim era um trauma. Eu chegava no quarto para falar com o paciente, eu me tremia mais que vara verde. Então, assim, hoje virou uma rotina tão tranquila que eu consigo falar, eu consigo ir ao mercado, eu consigo receber, por exemplo, uma coisa que a gente não conta. Eu tive um problema com meu notebook, e aí um técnico teve que vir aqui na minha casa. Como eu explico em alemão para o técnico que eu tô com um problema no notebook? Então, assim, são coisas que você fala assim, poxa, a Isabelle de lá de um ano que estava estudando alemão, nunca ia conseguir nem falar bom dia. Então, assim, São acredita, vitórias confia no diárias, né? processo. Sim, exatamente. Então, assim, confia no processo que dá certo. Eu cheguei aqui faz 3 meses, eu cheguei dia 20 de outubro, dia 28 de outubro, e eu estou vivendo, assim, o extraordinário, uma parte da minha vida que eu não conseguiria explicar para vocês. Eu cheguei bem no finalzinho já do outono, então, eu peguei um pouquinho ali de flores, mas quase nada, e já estava muito frio, mas ainda não estava nevando, e sem a minha família. Então, eu fiquei de outubro até dezembro, passei o Natal sem eles, e foi um processo muito difícil, assim, eu acho que disparado foi a pior parte do meu processo, assim, ficar longe das minhas filhas, né? A mais nova tem 1 ano e 6 meses, e a mais velha tem 3. Então, assim, foi um desafio imenso, mas um crescimento profissional extraordinário, assim, maior do que eu podia imaginar. Então, assim, a rotina no hospital não tem segredo, não tem mesmo. O enfermeiro que ele consegue levar a rotina que tem no Brasil, ele tira de letra o que a gente passa por aqui. Normalmente, os plantões são de 8 horas. Então, você tem 8 horas, 1 hora de descanso, e, poxa, a rotina, como eu falei para vocês, não tem muito o que fazer. Eu sou de UTI, né? A minha experiência é só nessa parte, mas normalmente a admissão do paciente é feita por você também, então ele chega com serviço de emergência. Nós, como somos novos no hospital, ainda não faz, sempre é o enfermeiro mais antigo.
ele recebe, faz a admissão desse paciente, normalmente já tem um quarto preparado, já está tudo pronto, então você só direciona a equipe que já vem do transporte para o quarto e começa a fazer o protocolo que eles chamam de padrão. Inicialmente, aqui, todos os pacientes, quando entram, faz o eletro. Após o eletro, você solicita para o doutor fazer o acesso, se for um paciente que vai ficar de 2 a 3 dias dentro da UTI, porque normalmente não é um paciente muito crítico. Quando ele é muito crítico, ele já vem com o acesso, nós não precisamos solicitar. E você acaba fazendo esse acompanhamento de alimentação, almoço, já fica tudo pronto, você só leva para o quarto. Almoço, janta, café da manhã, café da tarde, pronto. Medicamentos. Dentro da nossa seção, né, que aqui eles chamam de estação, dentro da nossa estação, ela já tem os medicamentos dos pacientes, as etiquetas já vêm pronta, com o nome do paciente, o horário do medicamento, a sua assinatura, a evolução aqui é até chocante, porque é no máximo 1 ou 2 linhas, você faz no computador, então, assim, você já vai ter o histórico daquele paciente desde quando ele entrou, você consegue acessar direto no computador, e normalmente o enfermeiro só coloca se o paciente está estável, se não está, qual a droga que ele está fazendo uso. Normalmente no difusor já fica marcado, então você só consegue olhar ali visualmente, conferir. O nome dos medicamentos é quase todos muito parecidos, então vai ser poucos que a gente não vai entender, assim, que você não vai entender, mas em questão à rotina, não tem segredo, mesmo sendo UTI. Aqui, a única diferença é que você não precisa ter um curso para, por exemplo, nós fazemos como chama? Faz o eletro, faz hemodiálise, máquina de diálise você mesmo mexe, então tem alguns outros enfermeiros que podem te auxiliar, mas você mesmo que vai fazer todo o processo. E o que mais? Bom, acredito que é isso, não tem muito segredo não, o restante da máquina normalmente é o doutor que faz esse acompanhamento, o ECMO aqui é você também, então ECMO aqui é muito comum, mesmo tendo um custo muito caro, você vê muitos pacientes no ECMO, e você que faz todo o manuseio ali do ECMO, do começo ao final, como da hemodiálise também. É que Então, aqui faz, troca, mas aqui tem pouco, né? Então quase ninguém sabe, mas toda essa parte de exatamente. extracorpórea tem até especialização para enfermeiro, e Exatamente. normalmente é uma área dominada pela biomedicina, mas também é Sim, uma área nossa. É que sim. infelizmente a gente acaba não acompanhando e não sabendo, mas é uma área nossa. Com certeza, mas aí, pelo menos no hospital que eu trabalhava, só os enfermeiros que tinham uma preparação, uma Ah, pós ou algum isso, curso específico que fazia. Aqui não. Você não precisa ter esse preparatório, até porque o hospital ele te treina do início até o final. Então, desde que você entra, ele te ensina até higienizar as mãos corretamente, porque eles são bem chatos com isso. E você tem curso de tudo. Todos os dias, assim, você vai ter uma parada de meia hora, 40 minutos para fazer algum teste, algum treinamento que te ajude, né, na rotina diária. Isso era uma Mas, pergunta que eu ia fazer, só para que você acabou de falar de higiene das mãos. Eu conversei por mensagem com uma amiga minha que está aí, e ela falou que o maior choque dela foi pensando nessa parte de antisepsia, de asepsia, de higiene das mãos, que o local que ela tá, ela falou, Bed, que ela sabe que eu sou de controle de infecção, minha formação base, e ela falou, se você vir aqui, você passa mal, porque você não vê. passa, né? Passa. Mas Porque ensinam. assim, normalmente eles têm um spray, que eu acho o máximo. É um spray, basicamente, de álcool em gel, que eles usam para tudo. Ah, sei lá, encostou em uma sonda estéreo. Ah, joga isso, vai dar certo. E assim, de você olhar e falar assim, poxa, é toda uma estrutura que eles trabalham em questão à máquina, a tudo, suporte profissional. E quando você chega nesses pequenos detalhes, não tem. É literalmente aquele aluno que rasga a luvinha para fazer o toque, vê, pronto, aqui você vê muito isso. Preparar a medicação, porque você prepara a medicação aqui,
sem luva. Mas a única coisa que eles prezam muito, que é uma questão assim, até para você reprovar na prova da Nerquenon, que é o teste que eles fazem, é um jalequinho transparente que a gente usa quando vai dar banho no paciente. Aqui é obrigatório, você tem que ter. Quando você sai do setor, por ser UTI, você também coloca ele transparente para poder buscar algum paciente ou fazer a transferência para algum exame, mas só. Não tem esse controle como nós tínhamos aí, de ter uma equipe preparada para isso, um treinamento, não. A higienização que eu estou dizendo para você é basicamente saiu do banheiro, lava a mão e passa um álcool em gel. Pronto. Não tem algo muito específico, não. Assim, como eu falei, aqui na Alemanha eles investem muito em equipamento. Os medicamentos aqui você faz normalmente, pelo menos no meu setor. Você prepara uma nora, seja o que for. Passou 1 hora, ou se não tiver ali a descrição correta, é lixo. Então, eles não contam a questão financeira, não tem uma pessoa assim da auditoria que vai estar olhando o que entrou, o que saiu. Não tem. Se eles olham e vê, poxa, isso aqui está meio duvidoso, é lixo. É tudo lixo. Eles pegam simplesmente uma coisa que para mim foi um choque, porque no hospital onde eu trabalhava, o equipamento todinho da diálise, nós limpávamos e isso se reutilizava novamente para outras pessoas. No meu caso, é trocado e jogado no lixo. Então, você terminou de fazer ali toda a parte de diálise, você pega aquele equipamento todinho, onde está a bomba, onde está os fios, enfim, você retira e lixo. Então, aqui eles jogam tudo no lixo. Mas a questão, assim, de investimento profissional, ela existe. Para a Flávia que está vindo, aproveite, porque é uma experiência incrível. Eu falo que eu estou aprendendo muito aqui todos os dias. Não se assuste, porque as pessoas falam que alemão é muito grosso, é rude, não tem paciência. Pelo contrário. Eu estou num setor onde todos me ouvem, que eles tentam me ajudar. Quando eles falam alguma coisa muito complexa, que eles acham que eu estou na dúvida, eles fazem questão de escrever para você ler. Se mesmo assim você não entende, eles tentam colocar no tradutor. Então, assim, é uma coisa que você vê que eles literalmente reconhecem, que eles estão precisando de enfermeiro, que nós somos uma mão de obra literalmente enriquecedora para o país, porque o que o enfermeiro brasileiro faz não compara, não compara literalmente com a enfermagem que eles têm. Então, assim, hoje eles reconhecem esse valor do enfermeiro, do profissional. Literalmente você chegar e falar assim, poxa, eu não tô bem, no meio de um plantão ele vai descansar, então não tem problema. Aqui na Alemanha é muito comum você não tá bem e não ir trabalhar 2 dias e não precisar dar atestado. Você só liga e fala, olha, eu não tô bem, não vou poder ir, e é isso. E aí eles te deixam os 2 dias em casa e após esses 2 dias você precisa passar com o médico da família, que eles chamam aqui, para poder fazer essa avaliação. Mas fora isso, assim, essa parte humana existe, é real, eles ajudam muito. Quando a minha família chegou aqui, eu tive esse suporte e realmente, assim, é uma experiência que vale muito mesmo. Se vocês tiverem dúvidas sobre o setor, pode perguntar, ou sobre essa ida para cá, coisas daqui, pode perguntar que eu vou respondendo vocês. Uma coisa que o Eduardo, que eu entrevistei primeiro, que está aí, ele Uhum. foi com planos de voltar. O Eduardo foi para ficar 1 ano e em menos de 6 meses ele já tinha mudado de ideia. Ele falou, Beth, e aí no dia que eu conversei com ele falou, eu não volto mais. Assim, eu vim com uma cabeça. E o que encantou ele, eu vou até explicar para que todo mundo entenda, na nossa cultura brasileira, normalmente quanto mais dinheiro você quer, mais você trabalha e mais coisas você compra e tudo mais. E ele se deparou com a cultura que é o inverso. Ele falou, não, Beth, quanto mais de cargo você sobe, menos você trabalha. E não necessariamente ganha mais, mas o que você ganha você consegue sobreviver. Aqui tem uma cultura que o bom é trabalhar menos, não é se matar. E aí ele veio dessa cultura do Brasil, que o bom é 2, 3 plantões, e tem um amigo meu que tem 4 empregos, e quando ele chegou aí, ele levou esse choque, ele falou, nossa, aqui as pessoas vivem. Então, assim, aqui tem uma cultura que as pessoas têm, não é só qualidade de vida, elas têm vida. É diferente. Sim, literalmente. Um dos meus maiores choques foi exatamente esse.
Quando eu fui conversar com a minha chefe, que você faz uma prévia apresentação, quando você chega no setor, ela perguntou quantas horas eu trabalhava. E eu normalmente fazia um plantão 12, como acredito que a maioria, né? E aí ela ficou me olhando, poxa, ela olhou assim e não acreditava, porque se aqui, normalmente, a sua escala, ela é sempre misturada, né? Então, tem dias que você está no plantão fru, que eles chamam aqui, que é pela manhã, a espeta, que é de tarde, e noturno, Abend, você está de noite. Os horários daqui, o maior é o da noite, que aí você entra 7h40 e sai 6 horas da manhã. Pela manhã, você entra 6h10 e sai 1h40. E da tarde, você entra 1h40, na verdade, você entra de tarde e sai 7h40. Então, assim, sempre dá essa mesma quantidade de horas, né, por volta de 8 horas ali, e você tem o seu descanso, que é de 40 a 1 hora, dentro do hospital tem um refeitório que aí você come, almoço normal, comida normal. Esse foi um dos meus maiores medos, de chegar aqui e não conseguir comer, mas tem muita coisa parecida com o do Brasil, né, então você consegue se virar, assim, tranquilamente. E a questão do horário é magnífico, porque você normalmente só tem de 1 a 2 pacientes. Então, você fica com esses 2 pacientes, normalmente eles não te passam 2 críticos, então você fica com um mais estável, e outro mais crítico, e faz esse acompanhamento aí durante o seu plantão. Mas sempre sua chefe está disponível, não é aquela chefe que fica na sala, então ela sempre está por ali, se você precisa fazer uma transferência, uma admissão, ou seu paciente está te solicitando alguma coisa, que aqui é mais difícil, é quando o paciente começa a pedir cola, que é Coca-Cola, e aí ele quer, porque quer que você desça lá para buscar a Coca-Cola, e aí normalmente nesses casos a gente explica, e como é um paciente que já está ali há muito tempo, eles pedem para falar e a chefe vai lá, mas é o caso assim mais raro que você vai ter de algum problema no seu plantão. Fora isso, sem novidades, não tem muita novidade no plantão. Maravilha. A Flávia perguntou como que foi a sua adaptação aí, no sentido de tempo, de clima, e até antes de começar a gravar, gente, ela falou a temperatura que estava lá e eu falei que estava aqui para fazer inveja, né? Que ela falou que estava -3 com sensação de -3 com sensação de -6. e aqui tá 30, né? Primeiro onde eu tô Aqui em tá São sensação Paulo. de 40. Pronto, minha mãe falou isso, eu estava morrendo de inveja. Quem está no Brasil ainda aproveita muito, porque isso faz muita falta. Bom, Flávia, respondendo sua pergunta. Quando eu cheguei, assim, o início é um choque real, né, de você olhar as placas. O meu primeiro choque, eu falo que brasileiro é desconfiado, né? Eu sou paulista ainda, vim de São Paulo. Então, poxa, o primeiro dia que eu cheguei, o pessoal do hospital estava me aguardando, eu cheguei muito tarde, já era 8 horas da noite, e aí tinha uma van esperando para poder levar eu e mais 3 enfermeiras. Eu falo que esse cara deve estar rindo disso até hoje. E aí nós entramos na van e ele foi levando, porque nós descemos em Frankfurt e fomos para Badenhausen, que é onde eu trabalho atualmente. Dá mais ou menos 2 horas. E aí nós entramos na van e no meio do caminho esse cara pegou um desodorante, eu não sei o que era aquilo, e ele jogou dentro da van. E para quem assiste séries ou é de São Paulo, eu já achei, pronto, esse cara tá jogando aqui, vai desmaiar todo e vai levar todo mundo embora. Já comecei a achar, e a gente procurando janela, tentando abrir, uma loucura, e não sabia falar direito em alemão. E eu naquela loucura, porque o seu celular, assim que você chega no aeroporto, não funciona. Mesmo quem tentou fazer online, não deu certo. Então eu comecei a surtar, porque as ruas todas escuras. Você não sabe nem onde você tá. Numa van que você não se comunica, eu falei, meu, lascou, não vou ter nem corpo para poder ver lá no Brasil. E aí entrei em desespero, mas é uma cultura deles aqui
de jogarem, normalmente até no hospital. Às vezes você tá lá, eles jogam, porque eles sentem o cheiro deles, são bem mais fortes, assim, em questão, a cultura mesmo, eles jogam os perfumes muito mais fortes. E aí, normalmente, eles ficam fazendo isso sempre. E aí, ele jogou isso dentro da van, que pra gente não era muito comum, então acabou assustando. Então, normalmente, algumas situações culturais aqui assusta. A minha chegada aqui, como eu falei para o Albert, foi bem no comecinho do outono, então ainda peguei tudo muito florido, muito bonitinho, fazia ali por volta de 7 graus, 6 graus, era a menor temperatura que eu tinha pego. Semana passada eu fiz um plantão sábado, na virada de sábado para domingo, e eu peguei um -6 com sensação de -9. Eu não estava me aguentando, eu estava com muito frio mesmo. Então, assim, a questão do tempo ainda me assusta. Tem muitos colegas que estão aqui, que é de Recife, que é do Rio, que sofrem muito mais do que eu, né? Por São Paulo é sempre chuva, um dia tá frio, outro tá calor, então eu já estava um pouco acostumada com essa mudança de temperatura, mas nada se compara. Então, assim, isso me assustou. Outra coisa que aqui é muito diferente, dá por volta de 5 horas, já tá uma escuridão como se fosse meia-noite. Então, as ruas são bem escuras, eles não têm costume de ter um poste com aquelas lâmpadas assim para clarear a rua, nada. Então, normalmente é tudo muito escuro, com muita névoa, porque a temperatura está sempre abaixo, então é muito escuro, mas é muito comum você ver mulheres andando de noite, a movimentação na rua em questão segurança, você vê crianças indo para a escola sozinha, assim, não é um problema, mas isso me assustou. A ida do meu apartamento para o hospital era por dentro de uma floresta e eu morria de medo todos os dias que eu tinha que ir ali. Então, assim, normalmente, esse para mim foi um dos maiores choques de olhar e falar, poxa, realmente eu estou aqui e não tem mais o que fazer. Acabou meu sol, não tem vizinho sentado na calçada, conversando. Domingo nada abre. Literalmente, assim, não abre um supermercado, você não consegue achar uma vendinha para comprar uma água. Então, quem quiser comprar é até sábado. Fora isso, você não encontra nada. Não tem uma barraquinha de jornal para você comprar uma bala. Nada, a cidade não existe. Aqui o domingo é considerado o dia do descanso. Então você não escuta nenhum barulho. É literalmente um outro mundo. É, Acho que é outra Feliciano, realidade, assim. O Natal aqui foi uma coisa assustadora, porque eles não comemoram. Então, normalmente o Natal é só um almoço, uma janta com a família. Não tem essa festa que tem no Brasil, os pessoal, os vizinhos com o som ligado, não tem. Agora o Moto, Ano Novo. escapamento de moto. Sim, não tem. Aqui, normalmente, e olha, te digo, você vai sentir falta até disso, porque eu falo pro meu irmão, ele acha um absurdo. Eu sinto muita falta, assim, dessa movimentação do Brasil, desse pessoal, assim, sabe, de você estar sentado, o pessoal, poxa, tá acontecendo alguma coisa, moça? De sempre estar ali perguntando. Aqui não, o alemão vai passar por você, e se você não perguntar, ele não vai falar com você e acabou. Então, não tem esse acolhimento na rua como temos no Brasil, de sempre fazer amizade num supermercado, tudo, até porque o idioma ele tem esse bloqueio, né? A gente aprende para a prova, estuda para a prova, mas não ganha esse dialeto regional para conseguir acompanhar eles aqui. Então, essa é a maior dificuldade, assim, é o meu maior choque, não conseguir me comunicar como eu falo no Brasil. Então, disparado, esse é o meu maior bloqueio. e acho que deixa eu falar, o Feliciano falar, depois eu comento. Isa maravilhosa, que saudade de você. Oi, meu amor, que saudade. Ai. Oi, Isa, tô acompanhando, Diga. tá? Tô te acompanhando nas redes sociais. Amor, lindíssimo. Beça, E- meu vizinho. Oi, Isa, me fala uma coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não sei- cheguei depois, eu não sei se você já falou sobre isso. Se você falou e você me fala, já falei, depois eu assisto o começo do vídeo. Aqui no Brasil, por exemplo, quando você é recém-formado, que você chega no hospital, né, você tem muito problema com relação, assim, à insegurança de procedimento. Então, por exemplo, se não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo.
E como que é isso aí na Alemanha, por exemplo? Porque por mais que seja, por exemplo, o cuidado que você faz aqui, você faz em qualquer lugar, mas você tem todas aquelas questões de material onde encontrar, o que fazer, se o paciente tem alguma dúvida, e como você falou, tem sempre a questão da barreira de linguagem, né? Sim. E aí, Aqui, como que é isso? aqui, porque você sempre está acompanhado, eles não te deixam só. Quando você chega, você faz um período de Anerkennung, que nada mais é do que um curso que o governo alemão ele disponibiliza para o enfermeiro quando ele chega aqui. Porque ele entende que você tem um currículo, que você sabe, mas que ele precisa te passar por um teste para reconhecer todos os seus domínios da enfermagem. Então, você fica sendo acompanhado durante 6 meses. Sempre fica um enfermeiro mais antigo com você, né? Que ele vai, o seu Leitung, que é a pessoa responsável do plantão, ela vai designar: olha, Feliciano, hoje você vai ficar com a Flávia durante 1 semana, 2 semanas, e assim vai mudando. Você vai passando com cada pessoa do setor para ela poder ir te mostrando sobre a rotina. Então, dos procedimentos, normalmente eles te ensinam do zero. Desde, como eu falei, aqui não tem muito procedimento invasivo, como um acesso, por exemplo. Você não vai fazer sozinho, isso quem faz é o médico. Então, normalmente, o que você vai fazer aqui é uma medicação, né, que nós fazemos sempre na bomba. Então, você vai pegar ali, fazer um preparo da medicação, por exemplo. Ele vai sentar com você, vai te passar todos os nomes nas folhas que já são coladas no armário, que a nossa farmácia é dentro da estação mesmo, dentro do setor. Então, assim que você entra, tem uma folha falando sobre diluição, se é com água, se é com soro, como faz, a quantidade que vai, tudo. Você literalmente tem tudo pronto. E aí ele vai te mostrar, olha, aqui fica tal material. Aqui tem isso. Para fazer isso, você precisa, por exemplo, de A e B. Você conhece? No Brasil, você já fez? Então, ele sempre vai te passar essas perguntas, perguntando se você sabe, se você conhece. Eles não te deixam sozinhos. Então, assim, isso de maneira nenhuma. Você vai se ver numa situação que você vai falar assim: poxa, eu não sei, e eu não sei nem por onde começar. Então, eles fazem essa revisão geral. Quando você chega no setor, a sua chefe ela conversa com você, pergunta um pouquinho da sua experiência, o que você se sente confortável de fazer ou não. Eu, por exemplo, como tinha falado para o Obed, eu nunca tinha feito um procedimento tão evasivo como um ECMO. Eu nunca tinha feito um ECMO na minha vida. Então, quando eu cheguei, meu paciente estava no ECMO, eu falei: e agora? Lascou, não sei mexer, como que eu vou explicar isso, como eu vou falar? Mas, assim, é muito claro, eles olham e aí eles perguntam: você conhece? Se você fala que não, não é nenhuma vergonha, nenhum problema. O pessoal do hospital não te olha com outro olhar, nenhum funcionário vai ficar achando que você é inferior porque você não sabe aquele procedimento. Aqui não tem essa disputa profissional. Literalmente, é uma das coisas que mais me encantou. Eles acham o máximo poder te ajudar, poder explicar, então eles sempre fazem questão de explicar detalhadamente. Você se sente até burra, porque eles fazem gesto, eles apontam com o dedo, eles faltam desenhar no papel para falar: entendeu? Tá ótimo. Então, assim, eles são bem claros em questão a isso. Um dos meus maiores choques também, eles são muito diretos. Então, assim, não tem essa volta que o brasileiro dá, de falar assim: ah, não é assim que faz. Não, tá errado. Não é assim. Eles não sabem dar esse jeitinho brasileiro para te corrigir. Então, você precisa entender que isso não é uma coisa pessoal, mas que é cultural, é da cultura deles. Então, independente do que for dito, não leve para o pessoal, porque a parte ali de ajudar, de evolução mesmo, de procedimento, eles vão te ajudar. Então, não tem nada muito evasivo que a gente faz aqui, não. É muito tranquilo, assim. O meu maior trauma, literalmente, foi o ECMO, porque de resto, não tem E a mesmo, parte, assim. e a parte de sondas? Sonda vesical de demora, sonda Sonda nós gástrica? também passamos também, sempre no início, lembrando que aqui sempre é acompanhado com um enfermeiro mais antigo, mas ele te deixa muito livre. Poxa, eu sei fazer, ele fica acompanhando ali para ver. Normalmente aqui a sonda já vem com um termômetro, então você consegue também acompanhar ali a temperatura do paciente para observar se está tendo alguns sinais de infecção, se não, enfim, eles conseguem acompanhar tudo.
Então, assim, os equipamentos aqui são tão bem feitos que mesmo se, eu acho que se você errar, dá certo, porque é uma outra realidade, assim, literalmente, um fornecimento de uma estrutura que eu nunca me vi. Eu ia falar Nunca me vi sobre, assim, nível digital. eu ia falar sobre isso, que assim, por não ter muita tecnologia, então essa parte nossa até da punção, da coleta, de fazer, né, sem equipamento nenhum, que para nós é normal, para eles não é, mas porque eles têm tecnologia. E aí eu sempre gosto de usar o exemplo que eu era enfermeiro de um hospital municipal, um OS, eu não tinha dinheiro. Na minha campanha, eu chamava pessoas para fazer uma peça no hospital e saía cantando e dançando. A minha amiga que trabalha no hospital privado, ela contratava os Schmidt, alguém famoso. Então, assim, o dinheiro e a tecnologia é uma benção, mas a falta dele em alguns aspectos nos ajuda, porque faz nós ter mais habilidades, mais criatividades e mais manejo. Então, isso é uma coisa bem diferente. Porque, assim, se chega um enfermeiro aí de neonato, nada de braçada, porque neonato pega qualquer coisa, qualquer meia. Exatamente. Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela veio para cá, ela já está ela já está na área há mais ou menos 17 anos, e a formação dela foi tudo em onco. E ela falou assim, Isa, eu peguei todo o meu conhecimento e joguei no lixo, porque aqui eu sou uma outra pessoa. Então, assim, é literalmente uma situação tão básica que você fala assim, poxa, eu nunca me imaginei que seria assim, literalmente. Aqui, por não ter o auxiliar e técnico, você aprende muito, mas você também faz muito. Mas é aquele muito que literalmente não vai te deixar sobrecarregada de você olhar e falar, pô, eu tenho 10 pacientes, tem que arrumar leito, tem que descer, tem que fazer transferência. Não existe, não existe. É cada um no seu setor, é cada um com a sua função, tudo muito coordenado. Então, o pessoal que chega da manhã, ele sempre chega 40 minutos antes do de tarde, para justamente não ter isso de, o pessoal atrasou, vai ter que o outro dobrar a escala. Não tem. Você não pode fazer isso aqui de maneira nenhuma. Então, assim, eles não deixam, não pode. A pessoa que ela trabalha noturno, ela tem que ter obrigatoriamente 2 folgas a mais no seu setor, na sua escala, porque eles entendem que você vai estar cansado e quem está cansado não trabalha bem. Então, eles não aceitam assim e vai dando. Por exemplo, para vocês terem uma noção, eu atualmente faço curso, né, pelo Lingoda, que é um processo do governo alemão, e eu trabalhei no dia 11, foi o meu último dia de plantão. Agora eu só vou trabalhar no dia 25, porque eles entendem que o meu curso é muito cansativo e eu não conseguiria atrelar o trabalho com o curso, então você só fica estudando. Então eu estudo no período da manhã e literalmente descanso aí no período da tarde. Então é uma realidade muito diferente, que qualquer outro hospital vai falar, se vira, você estuda, o problema é seu. Venha que eu preciso de você aqui, porque senão vai desfalcar a escala. Então, é uma outra realidade, assim, Pois aí, total. e pensando que, por exemplo, igual você falou, né, que você foi acompanhada durante 6 meses, etc e tal, né? Aqui no Brasil a gente sabe que você tem 3 meses da experiência. Acabou os 3 meses, não desenvolveu, beijo e tchau, né? Sim. E aí, como que funciona? Porque, por exemplo, você fez, eu não sei também se você falou isso no começo, né? Mas aí você faz um contrato daqui para ser cumprido aí, e aí você tem essa garantia durante 6 meses, você tem por um ano. Como que funciona essa questão da estabilidade, mais ou menos? Sim. Normalmente, a empresa que você vem, ela investe muito em você. Por exemplo, a minha, ela pagou o meu curso de alemão, né? Foi 6 meses de curso do alemão, e me pagou 2 provas para poder fazer no TELC. Então, elas pagam as 2 provas, pagam o curso e pagam a minha passagem. Então, inicialmente, o seu contrato é de 2 anos. Você não pode voltar durante esses 2 anos, porque você tem essa pendência com a empresa, todo esse custo que eles investiram em você. Porém, quando você chega aqui, você faz um contrato diretamente com o hospital e não com a escola. Então, com o hospital é uma outra situação. O meu contrato é intermitente. Então, assim, você normalmente não tem esses 3 meses, não passou da experiência, tchau. Não. Eles vão ficar com você, faz todo esse treinamento, até porque quem paga o seu salário inicialmente é o governo. Então, você está nesse processo com o governo, eu vou até virar para vocês olharem. Eles dão
e dão os materiais, chegam na sua casa, o governo mesmo que paga, para você poder estudar. Então, eles só querem que você estuda. Então, o hospital, ele está ciente disso, ele sabe que você precisa estudar para você ser um funcionário validado na Europa. Então, essa parte não é cobrada, você não tem essa pressão de falar assim, poxa, vão me mandar embora a qualquer momento que eu não consegui fazer um procedimento. Não. Eles entendem que você está nessa fase como se fosse a sua experiência, você ainda está aprendendo e está tudo certo. Então, esse investimento ele vem do governo, por enquanto não é o hospital que paga, que auxilia. Então, eles já estão cientes disso no contrato. Inicialmente é 1 ano, eles colocam 1 ano no contrato. A minha empresa já deu como intermitente. Eu não sei te explicar se é de empresa para empresa, mas o meu já foi. E aqui você tem um período, como eu falei, de 6 meses de anerqueno. Após fazer a prova, você tem 2 tentativas de prova, que é uma prova prática, né? Eles colocam você para fazer alguns procedimentos, falar com o paciente, para ela acompanhar o seu dia a dia, ver se você está capacitado para isso. E o outro é a temida prova, que tem alguns temas, como diabetes, hipertensão, enfim, algo assim, nada muito grave. E aí você sorteia um, e aí você tem que apresentar em alemão, falando como se fosse o nosso TCC, basicamente. Você vai evoluir um paciente, profilaxia, como seria todo o tratamento, enfim, é basicamente isso que você vai falar. E aí, passando nessa prova, o seu currículo é validado na Europa e você consegue fazer o que quer. Mas eles impõem que você precisa ter essa validação de diploma para permanecer trabalhando. Então, normalmente, é dentro desse 1 ano que você faz essa prova, você pode ficar tentando, se eu não me engano, são 2 vezes, e aí passar. Tem hospitais que eu sei aqui que não pede o anerqueno, teve uma única amiga conhecida do nosso processo que não passou, e ela buscou um outro hospital, mais para o lado de Hamburgo. E aí ela ficou para lá e está trabalhando sem ter esse reconhecimento do diploma. Então, existe a possibilidade. Mas a que eu conheço é fazendo essa prova do anerqueno. Mas essa pressão, assim, dessa loucura de, poxa, vão me mandar embora, o que eu faço? Não existe, não se preocupa com isso, porque esse início eles entendem que é bem complicado. Pois aí a questão de preconceito, como é? Tem cor, Olha, falaram muito isso sexualidade, comigo. etc. Cara, não tem mesmo. Aqui, literalmente, eu achei que seria, por ser um país tão falado, tão rigoroso. Pelo contrário, coloca muita gente do Brasil no chinelo, literalmente, assim, em questão a respeito, como eu estava até conversando com meu irmão. Você não vê um homem no ponto de ônibus mexendo com você, jogando piadinha, mexendo na rua, ou alguma mulher te olhando torto porque o seu cabelo é diferente, porque a sua cor é diferente. Não se apegue a isso, porque o preconceito ele tá aí em qualquer canto, né? Mas é muito mais provável você receber isso de um outro estrangeiro do que do próprio alemão. Eu ia falar isso. Então, é, Eu ia falar isso. Assim, nós precisamos lembrar de uma coisa simples que se chama cultura. E infelizmente o Brasil é uma miscigenação de cultura, e infelizmente tem muita coisa ruim que a gente herdou. Então tem muito isso, né? O preconceito, até mesmo o racismo, é uma coisa arraigada no nosso país, mas que veio de fora. Sim. Mas não é todos os lugares que tem, a gente precisa lembrar disso. Sim. Aqui, assim, eu não tive, se eu falar para você que eu tive alguma experiência ruim, né, em questão. Só um minuto, Beth, deixa eu pegar o carregador, porque senão vai acabar descarregando. Só um minuto. Eu vou perguntar para ela uma coisa que eu fiquei pensando. Sou enfermeiro administrativo a vida inteira, eu nunca fui para assistência. Pelo que ela falou, acho que dá. Vamos embora, Feliciana. Não, Roberto, mas assim, eu acho que, por exemplo, com a minha experiência beira-leito, eu consigo me virar bem. Não, você consegue, porque ela explicou isso muito bem. E um amigo meu também falou que lá, como lá não tem nem auxiliar nem técnico, e a enfermagem lá é um curso como se fosse um tecnólogo, é uma coisa simples, não é uma coisa do outro mundo, não. Sim.
Eu tava Oi, Isa, brincando. tu sabe, antes do Obed fazer a pergunta dele, a que tanto se atrela essa questão da ausência de mão de obra alemã, por exemplo, que eles precisam estar recrutando de outros países? A população idosa aqui é gigantesca, chega a ser assustadora. Então, eles Isso. fizeram um cálculo, o governo alemão fez um cálculo e entendeu que, em anos, esse desfalque vai vir. E como eles são um país completamente preparado, eles não querem que isso aconteça. Atualmente, a maioria dos enfermeiros que já está atuando é muito mais, né, a média, assim, que é no Brasil. Normalmente, muitos jovens se formam enfermeiro. Aqui não. A maioria dos jovens não querem ser enfermeiros, principalmente após a pandemia. O boom da pandemia assustou muitos profissionais, principalmente os jovens. Então, você não vê muita pessoa jovem trabalhando na área da saúde. Então, como eles imaginaram que esse cálculo ia crescer durante esses anos, começou essa contratação. Eles tentaram com alguns outros países, né? Mas não deu muito certo. E com o Brasil foi o único que a mão de obra é bem parecida, tratamento com o paciente, enfim. Eles conseguiram desenvolver um projeto maior e melhor, assim. Então, é por isso, se eu não me engano completamente, eu não entendo muito Isso, essas coisas só de governo. para contextualizar, em meados de 2020, houve uma campanha mundial para valorização da mão de obra da enfermagem, que o mundo falou em 2030, então eles tinham aí um prazo de 10 anos, não vai ter mão de obra em vários lugares no mundo da enfermagem, tanto que até a princesa da Inglaterra participou como representante e tudo mais. E aí, esse abismo abriu muito mais pós-pandemia, porque pós-pandemia a enfermagem sofreu muito, e teve um sofrimento ali, tanto que eu conheço pessoas que depois da pandemia não vão para a área da saúde e não vão voltar, Sim. saíram da área da saúde. E aí, a mesma coisa que está acontecendo nesse país, que, de novo, um país de primeiro mundo, organizado, planejado, vai aqui no nosso país, em alguns lugares litorâneos, a população majoritariamente já é uma população idosa, que você não vai virar para aqueles idosos e falar, peraí, alguém tem que ir para a área da saúde, tem que virar cuidador, não, ele precisa de um cuidador. Então, Sim. não só lá, mas outros países, só para vocês entenderem, gente, o mundo está de portas abertas para a enfermagem do Brasil. O mundo, não é lá, é o mundo. Sim. Porque é uma mão de obra qualificada, capacitada, que sabe muita coisa e tem muita mão de obra, mas não vai demorar muito, gente. Em alguns lugares aqui do país vai faltar mão de obra também nesse sentido. Porque, assim, em menos de um mês, eu vi umas 30 pessoas indo embora. Menos de um mês. Cada vez mais isso vai aumentar. Vai, porque Sim. é tanto que eu comecei a conversa com a Isa falando que um amigo meu não foi nem por agência. Uma brasileira foi lá, para a Alemanha, viu que era muito trabalhoso e ela chegou no hospital e falou: olha, e se eu começar a trazer, eu vou pagar o estudo dele lá e eu trago ele já falando alemão? Pode ser? Aí o hospital falou: se você conseguir, ótimo. Esse meu amigo chegou, tinha 2, 3, agora tem mais de 30. Que essa menina levou, que é uma brasileira, né? Sim. Brasileiro sendo brasileiro, porque a gente Sim, sim. se vira e empreende. Então, assim, é um Exatamente. movimento que veio para ficar e vai só aumentar. E eu tenho pessoas que estão estudando a graduação que já estão organizando para ir, que não vão trabalhar aqui, que não vão ter a mão de obra aqui. Então, assim, de novo, vai chegar uma hora que isso vai impactar. Agora nem tanto, mas eu fico pensando nos mais, porque nós, né, a gente precisa entender que quem está aqui em São Paulo, você está numa outra realidade, mas afastado dos grandes centros, com certeza isso já começou a impactar, certeza. Sim. Sim, sim. Eu normalmente tomei essa decisão justamente por isso, né? Eu me mudei de São Paulo, fui para São José dos Campos para atuar como auditora. E foi disparado, assim, onde eu consegui ter uma vida um pouco mais tranquila em questão a salário, família. Foi onde eu consegui, literalmente, viver. Sobreviver, né? Não digo nem viver. E mesmo assim, com meu esposo, trabalhando, era uma coisa muito absurda. Aqui eu não consigo escrever para vocês, assim. Nós acabamos de ir ao mercado, minha filha comprou doce, a gente comprou coisas para fazer aqui de noite, ele comprou as coisas para ele tomar, eu também, deu 10 euros. Então, assim, são coisas que você olha, você fala assim, poxa, eu acabei de comprar uma coisa para noite, para fazer uma coisa tranquila, assim, família, comprar as coisas para minha família, para fazer aqui,
com 10 euros. Então, é uma realidade que choca de você olhar e falar assim, meu Deus, como a questão salarial aqui é muito mais valorizada. Chega a ser Vocês ganham por absurdo. plantão, Isa? Não. Ou Não, é sempre mês. Normalmente, você tá. tem um valor antes de se formar. Aqui a base, vou falar a minha experiência, a minha base no meu hospital. Normalmente, inicialmente, o seu salário é em torno de 2.100, 2.200 euros neto. Já com os descontos, né? Porque tem os descontos da Alemanha, tudo. Neto é líquido? Então, Neto é líquido? isso, líquido. Tem algumas coisas que eu esqueço em português. Isso é bom, você viu que tá fluindo. Pronto. Então, normalmente é assim. Então, vem líquido, esse valor. Já vai ter descontado alguns outros valores, que aqui você paga TV de rádio, TV, paga taxa de rádio, taxa de TV, taxa de tudo. E aqui, mesmo eles sendo muito, muito, muito bem tecnológicos, eles não levaram isso para a vida em questão a comunicação. Então, toda a comunicação aqui é por carta. Então, o seu correio sempre vai estar com muita carta. E tem algum exame para você fazer. Lá no seu setor vai chegar uma carta dizendo que você precisa ir. Ao invés de ser uma coisa assim, ligar, falar, olha, você pode descer aqui que o médico tem um horário marcado? Não, você vai ter que esperar a carta chegar para você ler e aí sim você ir lá falar com o médico. Então, aqui nessa parte eles são bem atrasados. Mas em questão ao salário sempre mensal, se você faz plantão noturno, você recebe mais. Se você trabalha de feriado, você também recebe 100%. E o que mais? Acredito que só, não tem muito. Normalmente agora, porque os brasileiros sempre dão jeito para tudo, né? E aqui, ótimo. E aqui eles têm um processo que eles gostam muito que você faça doações, né? Doação de sangue, de plasma, de tudo. E aí, aqui eles pagam por isso. Então, tá sempre em torno de 20 a 40 euros por doação. Então, tem muito brasileiro fazendo doação e, assim, pegando 200 euros a mais do salário porque fez uma doação. Então, normalmente, você consegue se safar tranquilamente. Vivo eu, meu esposo, minhas 2 filhas e, sim, eu consigo viver uma vida que eu não vivia no Brasil. Para quem está vindo solteiro é outra realidade. Obviamente você vai ter aí um leque bem maior, mas a minha realidade como mãe de 2 e com meu esposo é essa. Após o anerqueno, você passa a receber o líquido 3.200, 3.300 mais ou menos. E aí, conforme você vai fazendo anos aqui de trabalho, o seu salário vai aumentando. Oi, Isa. Sim. Demorou muito para sua família ir para aí, suas filhas e seu marido? Não, eu cheguei em outubro. Dia 28 de outubro, eles chegaram dia 27 de dezembro. Foram 2 Entendi. meses. Os piores 2 meses da minha vida, mas Ô, Isa, foram 2 meses. a ida deles foi custeada por tu? Como que foi É, essa eu ida? mesmo. Eles pagam a sua passagem. Então, assim, eles te dão todo o suporte. Poxa, normalmente, pelo menos a minha empresa, eles têm um apartamento que é disponibilizado para mim ficar durante 6 meses. E aí eles descontam um valor simbólico na sua escala ali, na folha de ponto, né? Na verdade, de pagamento. E aí você pode morar ali durante 6 meses até você se achar. Eu não quis esperar os 6 meses. Então, assim que eu cheguei, eu já comecei a buscar aluguéis. E a minha meta era trazer meus filhos. Não importa o que fosse acontecer, eu tinha que trazer minhas filhas. Então, eu comecei a buscar alguns aluguéis nas cidades vizinhas, porque Badenhausen é uma cidade cara, com custo de vida um pouco mais alto, mesmo sendo interior. Eu procurei uma cidade vizinha, que é Lune, Lune, que eles falam aqui, e normalmente dá de trem, eu moro em frente à estação e eu gasto 4 minutos de trem para o meu trabalho. Então, eu entro, é uma estação só e eu estou no meu trabalho. Então, assim,
A questão de trem aqui é tudo programado, então tem hora do trem chegar, a hora do trem sair, você consegue se programar com isso. Ele nunca chega antes, às vezes, quase sempre, atrasa uns 10, 15 minutos, então se programe dentro desse horário, mas é sempre naquele horário. Nós não temos essa livre demanda como no Brasil, de ônibus toda hora, trem, metrô aqui quase nunca. Então, não tem. Então, o Você principal meio precisa de se transporte. programar. Então, o principal meio de transporte de vocês aí é o transporte público. Não tanto. Normalmente as pessoas aqui usam muita scooter, que é aquele patinete elétrico, e bicicleta. Você vê muita gente com scooter e bicicleta, assim, todos os dias. Eu pego o trem porque eu não sei andar de bicicleta e nem de scooter, então eu prefiro o trem. Para não arriscar um trauma aqui na Alemanha, eu prefiro de trem. Então, Melhor. como eu moro em frente, eu acho mais prático. Perfeito. Uma coisa que eu ia te perguntar aqui no Brasil tem uma parte muito forte da enfermagem administrativa. Os cargos, né? Controle de infecção, SCH, qualidade, práticas médicas, e cada vez tem mais setores. Como que é aí? Tem essa parte, ou não? Tem, mas é voltada para a parte de treinamento. Como eu falei para você, é obrigatório. Então, sempre dentro de 1, 2 meses, você passa por um treinamento. Seja ele PCR, o que for. Normalmente, sempre tem uma pessoa específica para te passar esse treinamento. Então, é sempre uma pessoa que já tem uma pós, ou, enfim, que aqui não é muito comum você ter essa formação num setor específico, num assunto específico. Então, quando você tem, você é direcionado para essa parte de estudo, treinamento, que aí é um outro mundo, é um pessoal assim da alta elite, que eu não conheço muito para te falar. Mas existe, é um setor que realmente funciona, porque você sempre vê, nós temos um auditório dentro do hospital, e ele é enorme e sempre tem treinamento ali. Então, tem palestra, tem treinamento, tudo funciona ali nesse setor. Eu só não sei te falar exatamente como funciona, porque até hoje eu tive 7 treinamentos, e assim, dentro de 3 meses aí, mais ou menos. Mas é sempre com uma pessoa de um assunto específico. Você não vê um profissional falando de diversas áreas, é sempre aquilo focado. É bem direcionado. Perfeito, muito, muito bom. Eu já quero começar a agradecer, né? Porque a ideia era fazer 1 hora, já está quase 1h20. Perguntar, Flávia, quer aproveitar mais alguma coisa? O sufoca artista, é o momento dela. Eu já adicionei a Isa no Instagram. Vou encher a vida Isso. dela lá de Pronto. perguntas. Isso. Fique à vontade, pode perguntar. Ô, Isa, mostra mais lá no Instagram pra gente. A gente quer saber de hospital, a gente quer Pode saber de... deixar. Como que... na verdade, assim, eu sei que, né, tá se encerrando, eu cheguei depois, né, atrasado brasileiro, você sabe como é? Normal. A gente... E, por exemplo, aí que nem hoje em dia é muito comum aqui no Brasil, né, o pessoal tá mostrando rotina e mostra, não os procedimentos em si, mas mostra tipo de material, etc e tal. Aí vocês têm alguma coisa com relação a isso ou não? Por exemplo, olha, você não pode filmar material, você não pode filmar um treinamento, tem essa particularidade? Tem. Você não pode, de maneira nenhuma. Aqui, assim que você entra, você assina que até fotos você não pode postar. Normalmente, eles não ligam para isso. Eu consigo, quando tem alguém interessado, eu sou bem vergonhosa, assim, né? Então, meu esposo até fala, pô, grava, fala sobre. Normalmente, eu não tenho muito essa coragem, não. Mas, se caso vocês queiram ver, eu posso mostrar, não tem problema, eu gravo, mando para vocês, não me importo com isso, não. E aqui, até se você tá gravando ou tirando uma foto sua e alguém aparece atrás, a pessoa vem pedir para você apagar a foto, porque ela apareceu na sua foto. Então, assim, é cultural. Não, como eu falei, não é nada pessoal, ou porque você é estrangeiro, não. Entre eles isso acontece. Eles não gostam aqui, assim, é um caos você postar seu filho, como eu acabei de postar no meu Instagram, minha filha andando no parquinho. Para eles, assim, é uma loucura, você está expondo o que eu realmente acredito que é real. Tem muita gente aí com intenções que a gente não sabe o que é, como é, enfim. Então, eles acham isso, assim, péssimo.
Eles não gostam dessa exposição, acham ridiculamente ridículo. Então, não é uma coisa que você vai ver os alemães fazendo, e as pessoas dentro do hospital, quando normalmente fazem isso, não vai durar muito tempo, porque se o hospital descobre, eles cortam. Eles cortam, assim, as filmagens, né? Filmagem, essas coisas. Nada sobre brigar ou falar algo para você, mas eles dizem que não é legal. Por Eles último, e não não menos gostam. importante, eu não conheço a Flávia, né? Mas acredito que a Flávia está aí próximo de ir. E aqui no Brasil, o pessoal fala muito sobre atendimento humanizado, né? Tem essa Sim. questão de humanização no atendimento, etc. e tal. Só que o povo brasileiro, ele gosta dessa humanização, ele gosta desse calor humano, de abraçar vozinha, Sim. vozinho, mãe, pai, tio. E aí você falou que com relação, por exemplo, não espere o alemão que ele vá te oferecer ajuda, mas se você pedir, ele te ajuda, né? Sim. E aí, para os pacientes, por exemplo, vocês também têm um atendimento mais frio ou não? Inicialmente, sim, porque aqui ninguém te chama pelo nome, né? Já começa assim. Quando você chega, eu não sou conhecida por Isabelle. Aqui é sempre o seu sobrenome, então eles vão te chamar de Frau Oliveira. Sempre pega o seu sobrenome e coloca Frau se for mulher, Herr se for homem. Então, assim, sempre, normalmente, a sua caixa de correio vai estar com o seu sobrenome, as pessoas vão te chamar lá pelo seu sobrenome, então é comum. Seus e-mails chegam assim, tudo, 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 tudo. Você é conhecido com o seu sobrenome. Então, quando nós chegamos no quarto, vai estar o nome e sobrenome do paciente. Você fala o sobrenome dele e sempre no formal. Aqui nós temos duas referências, que é o do, quando você quer falar com algum colega, que seria o você, né? O Uhum. você informal. Você usa o do quando é um colega, quando é uma pessoa que você não conhece, você precisa usar o Z, que é o você formal. Então, até a forma de falar, da formação de frases, como eu estava falando com o Roberto no começo, é caótica. Porque, na dúvida, sempre usa o Z. Sempre fala formal. Flávia que está chegando. Sempre Z e verbo conjugado no final. Tá ótimo. Lança essa e vai com Deus. Porque eles realmente aqui entendem que, como você não tem intimidade, você não pode chamar a pessoa de Du. Você não pode falar Eles com entendem que é você falta de como se ela fosse educação. bem próxima. Exatamente. É real. Isso aqui acontece. Então, sempre que você chega no quarto, vai fazer a admissão, um paciente novo, você não conhece, faz o tratamento como formal. Eu uso mesmo conhecendo o paciente. Fora isso, eles são uns amores. Então, vira e mexe, uma coisa assim que me chocou muito. Assim que você chega na sala de passagem de plantão, é regado. Eu vou mandar a foto para quem eu tenho no Instagram, para vocês darem uma olhada. É regado de comida, chocolate, bala, flor, tudo que você imaginar. Eles fazem cartinha, eles dão tudo e você pode sair comendo, mesmo sendo TI. Você sai mastigando dentro do quarto do paciente, durante o corredor, onde você estiver. Não tem esse controle. Então, assim, lá isso realmente acontece. Eles são muito, muito carinhosos. Eles abraçam a questão, eles chegam, eles sabem que nós não somos dali, né? E eles falam: você não é daqui, né? O meu último olhou, eu até olhei meio assim. A ele: o seu nome é muito grande. E aqui não tem isso, igual pobre, né? Isabelle Silva de Oliveira, ainda coloquei o Valentino do meu marido. Então, assim, foi bem extenso. E aqui eles não têm, então é sempre um. É um e tá ótimo. Então você vê assim essa diferença cultural. Então eles brincam para quebrar o gelo. O meu último paciente, ele era médico e não tem esse negócio de, poxa, você vai atender o médico? Não, ele me deixou super tranquila. E aí ele até perguntou se eu conhecia Neymar, que aqui eles usam referência de Neymar, tudo é Neymar, e aí fala do nada eles acham que a gente fala espanhol, né? E aí eles lançam em espanhol, tipo assim, vai que cola. E aí sair falando, mas eles tentam puxar assunto, eles falam, mas tratamento sempre no formal. Sempre. Normalmente você encontra paciente, como eu falei no começo, te pedindo para comprar uma coquinha, porque eles querem tomar coca e eles querem muito, você pode. Se você se sentir à vontade, você pode descer lá e comprar uma coca, eles te dão o cartão aqui, você tem livre acesso à bolsa do paciente. Então, se ele te pedir o celular, o cartão, o dinheiro, você vai meter a mão na bolsa, vai mexer nas coisas tranquilamente, assim, não tem essa restrição ou desconfiança do lado de setor, sabe? Você tem acesso a tudo mesmo. Desde medicamento, a farmácia fica aberta para você.
a não ser os remédios controlados, né, que aí tem a chave, e aí você pega a chave, faz a anotação, precisa de 2 colegas, mas fora isso, tudo liberado, você mesmo vai lá, você prepara a medicação, você separa os seus medicamentos, tudo que você sentir à vontade você pode fazer. Eles não te bloqueiam de nada, eles permite mesmo que você aprenda com a mão na massa. Então, eles não têm medo de você errar. Mesmo que esteja com o paciente, aqui a gente inicia fazendo a checagem do quarto, né? Então, sempre olha o monitor, verifica a cama do paciente, verifica se ele está com acesso, se não está, se está com alguma alteração que você consiga ver ali fisicamente, e possa passar para o setor, para o plantão, enfim. Então, é que os nomes aqui são em alemão, então fica até difícil para a gente explicar, mas é um processo padrão deles, é sempre assim, chegou, faz essa checagem, olha o monitor, vê a bomba, verifica as medicações que tá ali, se tem medicação para acabar, se não tem. Normalmente as pessoas que trabalham no turno da manhã já deixam a medicação preparada para o pessoal da tarde para noite e noite para manhã, e assim sucessivamente. Então, até as medicações você já vai ter ali tudo pronto. Você só refaz se caso o paciente se queixar de alguma dor e ela passar um paracetamol ou algo assim do tipo, você vai lá, pega na farmácia e dá para o paciente. Mas não tem nada que fuja da nossa rotina. Não tem, por exemplo, uma coisa que você vai olhar que vai falar, poxa, eu nunca vi isso no Brasil. Não tem. A gente já viu muita coisa no Brasil. Então, assim, aqui você tira de letra. Se o medo é a questão de rotina, joga fora, porque esse é um dos menores problemas, assim. Eu falo que meu maior desafio aqui é a língua e é a saudade da minha família, assim, questão desse abraço, desse calor brasileiro, de sentar numa calçada para conversar com um colega, de tomar uma cervejinha ali num barzinho com amendoim, não tem. Aqui, literalmente, não tem. Então, é mais essa falta que eu sinto. Mas fora isso, a questão de trabalho, ela funciona e funciona muito bem. Fora isso, o salário tá ótimo. Tá, tranquilo. Tirando o calcário, que acaba com a pele, Com o cabelo, tá cabelo. tudo tranquilo. Tudo tranquilo. E não é um bicho do outro mundo, né? Porque uma coisa que a gente Não. esquece é que mesmo sendo um país, né, não tão desenvolvido, o Brasil é um berço da tecnologia e da saúde também. Tem pessoas que vêm de fora para fazer turismo médico, mas a nossa mão de obra médica, enfermagem, sai daqui para ensinar lá fora. Tanto, não é à toa que tem aqui uma enfermeira que eu gosto muito, chamada Cláudia Luz, que ela é responsável por passar pique no Einstein, ela tem um time, tem uma pós, e ela vai para o mundo ensinar isso. Então, assim, nós temos muitos saberes e tem muita gente que vem para cá para aprender. A gente tem que lembrar disso. É isso Com que você falou, é certeza. perfeito. Aí não tem E nada diferente eles daqui. levam muito isso. Eles levam literalmente em consideração todo esse conhecimento que nós temos. Eles valorizam realmente o profissional do Brasil. Tanto é que eu até brinco aqui com meu esposo. Eles tentam puxar assunto a todo momento, porque eles sabem que nós somos tão profissional quanto. E a nossa única barreira é a língua. E é a única coisa que nos divide de ser um alemão real. Porque é o trabalho em si que a gente sabe, não tem segredo, não tem algo que não possamos fazer, que não saberíamos fazer de uma maneira assim completamente diferente. Então, é literalmente vir, assentar Isso. e vir, porque o que nós já aprendemos aí, eu falo, eu aprendi na época da faculdade que eu nunca esqueço. Se tem uma coisa que ninguém te tira é o conhecimento. Então, assim, eu vim disposta a aprender, porque eu sei que eu tinha muito que aprender, tanto aqui como ainda no Brasil. Eu sei que isso é só o início, como eu falei para a Flávia. Eu acredito que os meus degraus ainda não estão nem na metade, muito longe do fim, porque eu ainda tenho muita coisa para passar, mas o que eu puder ajudar, o que eu puder passar para vocês, do que eu já passei, para evitar um pouquinho desse trauma, desse susto inicial, eu posso, sem problema algum. Então, precisando, pode me mandar mensagem, que será um prazer ajudá-los. A Flávia tá indo pra onde? Flávia, fala com a gente. Eu vou para a Alemanha também, eu tô no processo de
de imigração. Aí eu tô na 2, aí quando for o B1 eu já consigo começar a fazer entrevista. E o meu noivo vai junto comigo também, que ele também é enfermeiro. Aí, ó. E aí Ótimo. vocês vão, então, na verdade, vocês só ficam sabendo cidade, local, quando você é aprovado na entrevista, é isso? Isso. Ah, E uma coisa só para falar, você falou sobre uma dificuldade que é uma barreira que em vários momentos já caiu e em breve vai cair muito mais. A língua, gente, que nem ó, eu tenho um celular que é um dos mais modernos. No meu celular já tem tradução simultânea. Eu consigo falar com alguém em outro idioma, ele traduz na hora. Sim. Essa mesma tecnologia usada a IA já estão colocando em alguns dispositivos que você usa no seu dia a dia. Então não tenho dúvida que os países que querem levar gente de outros países vão usar isso muito forte e daqui a pouco o processo de ida para a Alemanha vai demorar meses ou coisas de dias. Porque eu vou falar, Congresso tem muito disso, né, o Bad, sim, isso aí que dessa já está. tradução. Sim, então assim, é uma coisa que a língua em vários aspectos já não é barreira e cada vez mais a tecnologia vai nos ajudando, né? Então assim, é tanto que isso está sendo gravado, eu vou postar. Se você vive nesse mundo de hoje, não usa nada de IA, você já está vivendo num mundo estranho, porque a IA tá aí, Sim. e a IA ela tá ajudando nessa parte, é tanto que eles conseguem traduzir o que eu tô falando em qualquer idioma no meu tom da minha voz, como se fosse o Beth falando em alemão, em russo, em inglês. Então é uma coisa que vai mudar muito. E assim, a mudança tecnológica é exponencial, né? Ela não vai, ela é assim. Então isso é coisa de rápido vai estar acontecendo. Então essa E outra barreira. coisa um processo que está acontecendo aqui, que eu até conversei com meu esposo, ele não fala alemão, mas ele fala o inglês. E o inglês ele está virando uma língua universal. É raro você encontrar um alemão que vai falar em alemão com você, porque normalmente eles já olham que nós somos estrangeiros e literalmente já puxa no inglês e é isso. Entre eles estão conversando, as músicas que eles escutam. Então, literalmente, eles estão sendo mais construtivos em questão a entender que um novo idioma está vindo, entender que novas pessoas estão chegando e abrindo a mente para poder receber. Porque literalmente eles entendem que precisa da gente e que não estamos aqui para atrapalhar, e sim para ajudar. Então, seja no mercado, seja na farmácia, onde você. Qualquer lugar, um exemplo simples. Assim que eu cheguei aqui no meu apartamento, a moça que mora, minha vizinha, veio nos dar boas-vindas e já veio perguntando se eu precisava de algo, se eu precisava de ajuda, coisa que eu me mudei por diversas vezes no Brasil e um vizinho nunca veio me perguntar se eu precisava de ajuda, se eu queria algo. Então, assim, a ajuda ela vem de quem a gente menos espera. Então, não venha com esse bloqueio de achando, poxa, é um país novo. Esteja aberto para poder literalmente viver uma nova cultura, viver essa nova realidade e desfrutar das coisas que o país tá te proporcionando. Porque a Alemanha é um lugar bom, assim como tem, como a Beth falou, tem diversos outros países abertos para enfermeiro, para a área da saúde, e isso é só o começo. Sai daí, filha. Isso é só o começo. Eu sei assim que tem muitas oportunidades assim para todos. Então, não venham com esse bloqueio cultural, porque eu falo que o Brasil ele criou a gente com esse receio de, poxa, será? Esquece a dúvida. Vem literalmente para fazer dar certo. Nós nunca desistimos fácil desde a época da faculdade, que eu sei que não foi fácil para ninguém. E deu certo. Chegamos até aqui hoje. Então, aqui vai ser só mais um degrau. Seja aqui na Alemanha ou em qualquer outra área profissional que vocês escolham daqui para frente. Eu tenho muitos colegas que não conseguiram emprego na área e têm só o diploma e pagam o Corém, mas nunca conseguiram ser da área. E no curso a gente fala muito que eles não tiveram, eles falam, né? A oportunidade que o Brasil não me deu, não me deu, talvez eu tenha na Alemanha. Isso é muito real, né? Sim. Então, Flávia, só pegando um gancho, tava até falando com o Obed agora que eu tô fazendo uma mentoria com ele, e aí eu tô como coordenador de um serviço, e falta muito também o conhecimento do básico, sabe? Assim, do arroz com feijão mesmo. E que é assim, se a pessoa, por exemplo, né, eu vou falar até pensando longe, se ela, por exemplo, não tem o arroz com feijão daqui, para ela ter o arroz com feijão na Alemanha fica pior ainda, né? Sim. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa que está indo para a Alemanha, ela se prepara muito mais em vários fatores
do que como se ela fosse para fazer aqui no Brasil, por exemplo. Sim. Eu tenho a Exatamente. segurança da prática dos perrengues que eu passei aqui, sendo enfermeira, técnica auxiliar aqui. Não entendi, desculpa. Normalmente, Eu falei que eu tenho a segurança, talvez, da prática Ah, aqui. sim. E talvez esses Uhum. colegas não tenham mais nada que o tempo e... Sim. mas eu acho que isso é uma coisa muito relativa, como eu falei no começo com o Obed. Eu não tinha experiência. Eu entrei sem ser auxiliar, sem ser técnico, tomei muito murro de muita gente, de muita equipe, de muito profissional. Só que eu sempre estive aberta para poder aprender. Se eu tiver que reconhecer que eu não sei e perguntar para um auxiliar, para um técnico e buscar esse conhecimento, eu vou quantas vezes for Sim. necessário. É que tem Então, gente que tem assim, muita soberba, né? é a questão do ego, né? Eu sempre estive disposta a tentar aprender. Então, se eu não sei, cara, eu vou ficar batendo cabeça com a minha equipe, com auxiliar, com técnico que tem 10, 15 anos. E Poxa, é muito mais fácil eu reconhecer e tentar buscar conhecimento, porque você pode sair do Brasil, mas se você sair do Brasil com esse pensamento, você vai ser mais um profissional na Alemanha que também não vai durar aqui. Então, você sim, precisa reconhecer, né, que você precisa evoluir como enfermeiro, que você precisa evoluir o seu conhecimento, porque hoje em dia tem muitas pessoas que se formam, se contentam com aquele basicão que a gente vê na faculdade e acha que é o suficiente. Então, assim, você precisa estar disposto a literalmente vivenciar a enfermagem, que é essa realidade que o Bed falava para nós aí na faculdade, que realmente, para muitos no início, é muito difícil de ouvir. É você aceitar que você não sabe, que, poxa, eu vou ter que ficar perguntando. Mas é o caminho. Aqui vai ser a mesma coisa. Se você fugir do Brasil para chegar aqui e não conseguir reconhecer que você não sabe, que você vai ter um colega te acompanhando, que você vai ter que perguntar um básico, que às vezes você vai errar um material que eles pedem para você para dar um banho, uma coisa simples. E você não consegue entender que é aquele material, por exemplo, um sabonete. E você não está entendendo o que ele está te pedindo. Se você não tiver literalmente, esse controle emocional para se colocar naquele lugar de, poxa, eu me coloquei no papel de enfermeira, sabendo que aqui seria diferente, uma cultura completamente nova, e eu preciso aprender, seja do zero, seja um sabonete, ou seja um ECMO da vida. Eu preciso aprender. Então, assim, esse reconhecimento ele tem que vir desde o início da sua formação, no Brasil, em qualquer outro canto que você for procurar serviço, porque a enfermagem ela não é um papel fácil, é de muitas responsabilidades, e como eu falei, eu entrei na enfermagem uma menina, tomei muito tapa para poder aprender onde era o meu lugar e o que eu precisava aguentar, ouvir, entender, para chegar onde eu estou hoje, e não me arrependo, não. Então, assim, hoje, literalmente, não me importa se as pessoas falam, ah, isso é muito difícil, não vai dar certo. Bom, me falaram isso no começo também e eu fiz dar certo. Então, a sua oportunidade, quem faz é você. Não tem muito o que fazer. é isso aí. E só para complementar uma coisa também que vai talvez esvaziar a enfermagem também, do mesmo jeito que já estão aprovando como se fosse uma prova da OAB para medicina, vai aprovar para todas as áreas da saúde. Isso vai também, gente, isso vai acontecer. E aí eu entendo o que a Flávia acabou de falar, mas eu fico muitas vezes me perguntando, por isso que eu tenho uma empresa de consultoria e mentoria, porque esses dias uma pessoa veio e contou uma triste história. Todo mundo tem uma triste história, eu tenho. Se eu contar minha história, eu tenho certeza que eu vou fazer vocês chorarem, porque eu tenho uma triste história. Mas aí a pessoa falou assim, eu fui massacrada, mas ela não sabia o básico. Aí eu falei, desculpa, mas assim, se eu fosse seu colega de trabalho, eu não ia te massacrar, mas eu também não ia querer trabalhar com você. Porque se você não sabe o básico, você vai me atrapalhar. Então a gente precisa entender isso. Estão formando, e infelizmente, eu sou um enfermeiro que vou fazer 13 anos, né, esse ano, mas eu tive uma formação. Não é a formação que as pessoas estão tendo hoje. Eu tive uma formação que me reprovava se eu não soubesse. Eu tinha uma formação que o estágio reprovava. Hoje em dia eles estão formando as pessoas sem saber, de fato, com isso. muito mais acesso às coisas E hoje. isso, você tem mais facilidade de ter acesso para aprender, mas cada vez mais as pessoas têm mais dificuldade e mais preguiça mesmo de querer aprender. É tanto que eu falei para uma menina, eu falei, filha, para, respira e volta. A formação foi ruim e o mercado vai te cobrar. E está cobrando. Então, assim, a gente precisa entender isso. Flávia tá aí. Flávia já trabalhou em vários lugares, trabalhei com ela em um hospital, sei que ela tem uma carreira grande, Feliciano também tem. Alice tem uma história maravilhosa que foi bancária há 32 anos, agora está entrando na enfermagem, já está no aprimorando na enfermagem,
que ela é minha cliente da minha mentoria. Então, assim, sim, existe um mercado difícil, cada vez vai ter dificuldade. Só que está existindo também um povo fraco. E isso, assim, eu gosto de não estar ligado a nenhuma instituição de escola, porque eu posso bater no povo. E essa é real, as pessoas precisam de chacoalhão. Fala, pô, se liga, por que as pessoas talvez não cobram tanto de um médico? Porque para um médico é inaceitável que ele não sabe o básico da profissão dele e ele vai ter que saber. Ele vai ter que saber. E aí se vira para o enfermeiro, pergunta o básico, ele não sabe nem se relacionar com as pessoas. Como o enfermeiro que vai ter uma equipe de técnico, ele não sabe cumprimentar o próximo, as pessoas não sabem se relacionar. Então, assim, precisa voltar. E aí voltar no sentido de várias coisas, inclusive na faculdade. É uma dificuldade, é um problema da faculdade? Sim, mas quem vai se formar e sair da faculdade é você, não. Você precisa cobrar, que precisa aprender. Esses dias eu falei pra menina, você tá indo pro estágio, não tá ensinando nada? Vai na faculdade e reclama, caramba, não fica aí esperando, porque ninguém vai te dar nada na mão, o mercado vai te cobrar. E aí, de novo, e isso pensando assim, na base, graças a meus estudos e muita coisa, eu já não tô mais na base, eu tô no cargo de gestão. Quando vai subindo, fica pior ainda, porque você vai cobrando as coisas, que nem eu sei muito de computador, de informática. Aí você vira pro enfermeiro e fala, você precisa saber mexer no Excel, viu? Ai, não sei. Aí o cara me perde. Melhor parte deu uma travada. Sim. Eu achei que era a minha. Não. Geral. Mas é isso, gente. E eu tenho muito colega também que não aceita. Ai, por exemplo, me formei, eu não vou trabalhar em um hospital que paga pouco, eu não vou trabalhar em um hospital que é longe, e aí cria uma barreira também, né? É que assim, né, Flávia, é justamente isso. Por exemplo, eu tenho certeza que se a Isa tivesse, mesmo que ela fosse para a Alemanha, para ganhar o mesmo que ela ganhava no Brasil, mas para ter uma formação melhor, né, ter uma carreira melhor, ela teria ido. Eu, por exemplo, hoje nesse cargo que eu estou de gestão, eu ganho o que o enfermeiro assistencial ganha, né? Só que isso, por exemplo, me dá uma base para futuramente eu conseguir trabalhar num hospital melhor, E como ter experiência também, coordenador, como sim. supervisão, né? Então, é sobre saber realmente o passo que você tá para poder. E onde você quer chegar, né? Literalmente isso. Eu entrei aqui na live e eu nunca pensei em morar fora, ser enfermeiro fora. Até porque, por exemplo, assim, as pessoas que eu conheço próximas, né, não são tão acessíveis nesse quesito. E aí, a Isa, a gente fez estágio junto, a gente ia embora junto, a gente compartilhava de algumas coisas. Então, é uma pessoa que eu tenho certeza que, por exemplo, eu não ia entrar aqui na live e ela ia florear uma coisa que não existia, sabe? Sim. Caiu bem na hora que eu ia falar mal do Feliciano, caiu que eu ia falar, porque o Feliciano tem que aprender a mexer no Excel, Feliciano. Obed, isso é uma fragilidade que já está sendo trabalhada. O principal é reconhecer e começar a mudar. Mas assim, eu tô lidando com muitos profissionais formados e eu tô preocupado, porque tem uma geração que não entendeu o que é a área da saúde. E a área da saúde não é um lugar bom. Eu gosto de falar, gente, ou nós vamos estar lidando com um pesadelo ou com um sonho. Pode ser um sonho de procedimento do filho nascendo, mas pode ser um pesadelo do pai de alguém morrendo na sua frente. E é um pesadelo. E infelizmente estão vendendo uma coisa no mercado que não é real, sabe? Não é o mundo. É aquela coisa do país da Alice que eu falava nos estágios. As pessoas e as faculdades estão vendendo isso, estão vendendo. Gente, é responsabilidade, você está lidando com vida. E aí, como que você vai lidar com vida se você não tem responsabilidade com o seu estudo, se não tem responsabilidade com a sua carreira? Então a gente precisa começar a entender isso, e o mercado tá aí, ele vai limar, as pessoas vão ter dificuldade. E vai acontecer talvez o que a Flávia falou, as pessoas vão sair daqui porque não conseguiram, mas assim, por que não conseguiram? Eu acho que isso é uma pergunta interessante pra gente refletir. Ô Isa, tu tem setor fixo aí? Tenho, eu sou da UTI, Aí, na parte de cardiologia. Primeiro enjoa TI, que você sabe que essa raça de UTI. Essa raça de UTI é a pior. Eu sou cria de UTI, eu sei como é. Fala da minha equipe. Não, eu, assim, sempre foi meu sonho de princesinha, né? Ir para UTI. E, assim, quando eu fiz a minha entrevista, foi um dos meus requisitos para poder ir. E eu não acreditava que eu iria, até porque, como eu falei, eu não tinha uma experiência consolidada, né? Eu queria, mas eu sabia que estava bem distante. No Brasil, ninguém ia me dar esse emprego, não. Porque eu não me sentia preparada para ser uma enfermeira de UTI. Eu sempre quis. Mas eu não me sentia, literalmente. Eu sei que é um culhão lascado um enfermeiro aí no Brasil ser de uma UTI. Então, assim, quando eu cheguei aqui, que eu dei de cara
com a realidade, eu falo que o Brasil, ele prepara a gente literalmente para começar a dar valor mais pro profissional. Quando você se depara com o profissional daqui, você fala, meu Deus do céu, o que estão fazendo? Sabe? É uma coisa que você olha e você fala assim, eu achei que eu era atrapalhada, mas o pessoal daqui, não. É uma coisa que você olha assim e fala, poxa, não compara. A nossa mão de obra, o nosso trabalho, independente da área, não compara. Eu falo que eu fico encantada todos os dias quando eu vejo um enfermeiro, aqui tem muito médico brasileiro também, que aí eles chegam, pô, você é brasileiro? E eles querem puxar papo, quer falar, tudo. E literalmente, é um caminho sem volta. Porque você olha do jeito que nós trabalhamos, a forma que nós temos de conduzir a situação, sabe? Aqui, por exemplo, uma coisa que me chocou, uma parada. Não existe um protocolo. Não tem, tipo, ó, você vai fazer isso, você vai ficar aqui. Não. Toca a sirene no setor, pode ser em outro setor. Sai um pessoal parecendo uma barata tonta e corre todo mundo junto. Aí um carrega a bolsa, e daqui a pouco outro tá correndo, você fala, gente, para. Seria mais produtivo se você determinasse, faz um traçado. Olha, você vai fazer isso, você é aquilo. Não, é todo mundo literalmente alvoroçado, que sai correndo assim, você fala, você no Brasil já tinha dado 3 talapadas na testa, eu falar, olha, volta, calma, é só uma parada. Vamos lá, vamos conduzir. Então, isso assusta, sabe? Eles literalmente ser tão avançado em tecnologia, mas em questão a treinamento, a uma coisa mais preparada, não são. Literalmente, de prática, né? você ver um paciente que está no Propofol, com 22 de Propofol, você olhar o paciente ali, acabou a medicação, ele simplesmente pausar o difusor, tirar a medicação, ir lá, preparar a medicação, para depois voltar. Você fala, meu Deus, olha o paciente que estava no Propofol, o que aconteceu? Então, assim, são processos que a gente conhece de uma forma, e você olha e fala assim, poxa, eles têm uma base, mas não tão consolidada como a gente. É, Então, assim, esse treinamento. Tu tava falando de ECMO, né? Que foi assim, eu trabalhei num lugar aqui, por exemplo, eu não sei qual que é a realidade daí. Mas aqui, por exemplo, numa UTI de 20 leitos, nós tínhamos 10 ECMOs. Então, assim, era o nosso arroz com feijão, entendeu? Todo dia a gente falava, nossa, hoje tem uma ECMO, o que aconteceu? Né? Que a nossa realidade era sempre ter muito. A gente trabalhava por produção de ECMO, praticamente. Aqui não, malemar, assim, em 2 semanas você vai ver um. É raro. É muito raro. Então, assim, como eu falo, o paciente de UTI aqui não é um paciente de UTI nosso. É Não vem com profilático, esse né? pensamento. É, exatamente. No sábado mesmo que eu fiz plantão, no domingo, né? Do domingo para segunda, que eu fiz 2 plantões noturnos. Do domingo para segunda, eu estava na nossa escala, com 7 enfermeiros, havia apenas 4 pacientes estáveis. Não tinha nada para fazer a noite inteira. A gente até brincou, falou, poxa, ninguém vai morrer, não vai tocar um nada, não vai parar, ninguém vai parar. Não tinha uma adrenalina, não tinha nada. Todo mundo assim, calmo. Não tinha absolutamente nada para fazer. Então é uma realidade que até a nossa Lighton, que é a chefe do setor, ela falou assim, olha, eu só tô deixando vocês para observar esses pacientes porque não tem paciente. Não tinha, não tem. Então, assim, literalmente, não é uma UTI superlotada que você vai olhar e vai falar assim, poxa, eu não sei o que fazer, com quem eu começo, qual paciente mais crítico eu vou dar prioridade para atender, qual leito eu vou liberar porque eu preciso receber um paciente que está chegando em um estado crítico. Não tem. Tá na Não correria, tem. ninguém vai conseguir me explicar nada porque tá corrido. Não, não tem. Para você ter noção, nesse domingo, por exemplo, lá nós temos um carro que chama Deswegen, que é um carro de parada, que é basicamente o nosso carro que a gente faz todo aquele check-up, quando tem todos os materiais de uma parada. Então, ele ficou me explicando um a um, literalmente, assim, ele foi falando o que fazia, como trocar, é muito parecido com o nosso, mas os nomes são muito diferentes. Então, isso na hora, poxa, numa parada, o seu cérebro já não raciocina falando devagar. Numa parada, você tem que ser ágil. Então, poxa, o tempo que ele tem ali livre, ele tenta deixar o mais claro possível para você não passar perrengue, sabe? Para você não se ver numa situação que você não consiga decifrar o que está acontecendo.
Porque é literalmente essa passada rápida, independente de você ser novo ou não. Você tem que ter esse feeling de olhar e falar, poxa, eu posso auxiliar aqui. Muitas vezes os médicos, eles não abrem o campo estéreo. Então, assim, eles pedem, me auxilia aqui, pega isso, pega aquilo. Então, eles vão te pedindo para você participar, até para você entrar nessa rotina, você saber como fazer. Então, essas coisas mais básicas, eles tentam te explicar com mais clareza possível, para que, quando aconteça realmente, você esteja apto para poder ouvir e compreender. Eles repetem aqui umas 10, 20, 30 vezes, se necessário. Mas eles querem ter a certeza de que você saiba o que você está fazendo, que você entendeu o que você vai fazer, que não saia fazendo no susto, porque tem muito enfermeiro que na hora do susto faz as coisas e não sabe nem por que fez, só sabe porque aprendeu na faculdade. Aí você pergunta, poxa, mas por que você está dando esses medicamentos? Sei, eu sabia que tinha que dar, mas sabe, eu já fui essa enfermeira por muito tempo, de fazer as coisas no automático, porque eu aprendi dessa forma, mas se alguém me perguntasse, eu não sabia nem dizer o porquê que eu estava fazendo aquilo. Então, assim, é essa parte do conhecimento que eu te digo, independente do país, é preciso você abrir a mente para você estar literalmente apta para ser um enfermeiro. Então, hoje, assim, essa realidade da Alemanha é mais fácil, você consegue evoluir muito, é questão profissional, mas eu acredito que também está disponível no Brasil, você também tem essa oportunidade. Então, é literalmente agarrar o que a gente tem, o pouco de conhecimento que a gente sabe e reconhecer que a gente precisa de mais. Então, assim, é num geral, né? No contexto geral. Perfeito. Muito obrigado pela sua Imagina. disponibilidade, pela participação. E vamos lembrar que tem que acabar logo, porque ela está 4 horas na frente, né? Sim. 10 horas da noite. Então, ela tem criança, tem que pôr as crianças para dormir. Muito obrigada, Isa, por esclarecer muitas questões e obrigada, Beth, por promover essa conversa. Imagina, eu que agradeço também a participação de vocês dois, e eu acho que é isso, acho que a gente precisa mostrar, porque eu vou tentar trazer uma amiga minha que está nos Estados Unidos, que lá é muito mais diferente, lá ela fez um curso que ela prescreve, ela faz tudo, ela anestesia, é outro mundo, é outra realidade, ela virou anestesista lá, então assim, é outro mundo. Isa, obrigado, né? Aproveita a oportunidade. E quem sabe a gente não se vê aí no futuro. Por favor, venham ser meus vizinhos, porque eu tô precisando de mais brasileiros aqui para fazer um happy hour. Já pensou? Sobra lá, todo mundo sentado na calçada, é brasileiro, pronto, certeza. Era só o que eu precisava. Mas, se bem que o frio que tá aqui, meu bem, você não ia ficar nem na janela. Quem dirá lá fora? Não aguenta, não. Mas foi um prazer, gente. O que vocês precisarem, minha rede social tá aí, né? Ou se caso o Obed também achar que você tenha mais dúvidas, pode direcionar para ele, ele me manda, não tem problema. Tô aberta para poder conversar com vocês sempre que for preciso. Perfeito. Muito obrigado mesmo. Imagina, gente. Obrigada. Tchau, Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.